noite, meu nome é Matheus Falivene, eu sou professor de prática penal de vocês e nessa aula nós vamos falar sobre o recurso de apelação, né, a parte teórica do recurso de apelação. Estou gravando essa aula agora, logo em seguida eu vou gravar a aula da parte prática, né, mostrando a peça e mostrando também uma peça que eu fiz com relação ao exame da OAB, né, quando a apelação caiu na OAB. Só que eu vou gravar essa aula um pouco mais tarde, tá? Eu vou postar ela por volta de 8 horas, vai ser um pouco mais tarde. Eu tô com um probleminha aqui na minha câmera, né? Eu vou ter que trocar de câmera. Então vai ficar um pouquinho mais tarde, tá? Mas agora a gente vai falar sobre recurso de apelação, a parte teórica. Primeiro, qual é o conceito de apelação, né? O que é uma apelação, né? Eu coloquei lá, apelação é um dos mais importantes recursos, não apenas por ser um dos mais antigos, mas também por possuir o maior efeito devolutivo de todos. Tá? É a apelação o recurso que possui o maior efeito devolutivo, permitindo que o tribunal reveja toda a matéria recorrida, né? Toda a matéria que é objeto do recurso, e também, quando é em favor da defesa, inclusive matérias que nem foram objeto do recurso. Eu coloquei lá, a apelação ela é composta de duas peças. Uma petição de interposição, endereçada ao próprio órgão prolator da decisão, em regra no prazo de 5 dias, e uma petição de razões recursais, as chamadas razões recursais, dirigidas à instância aquém, ao tribunal, com prazo de 8 dias. E aqui é a mesma coisa que acontece com o recurso em sentido estrito. Na vida real, a apelação ela é feita em duas peças. Né, uma petição de interposição, com prazo de 5 dias, e depois a defesa é intimada ou a acusação é intimada, e daí apresenta razões no prazo de 8 dias. No exame de ordem, na prova da OAB, vocês vão fazer a interposição já com as razões no prazo de 5 dias. Então já vai interpor junto com as razões, tá? Isso é muito importante fazer assim, né? Não pode separar a prova da OAB, você faz junto e no prazo de deposição, que é de 5 dias. Bom, a apelação ela tem 3 efeitos, né? Ela tem efeito devolutivo, e ela tem efeito suspensivo, e ela tem efeito interativo, né? A gente já falou um pouco de efeitos quando nós falamos da teoria geral. Então, primeiro ela tem efeito devolutivo, né? Ela devolve ao tribunal a apreciação da matéria, e como eu disse, é ter a maior devolução, né, ao tribunal, né? O ter maior efeito devolutivo. Além disso, ela também tem efeito suspensivo. E aqui pensando pelo lado da defesa, ela tem efeito suspensivo no seguinte sentido, né, de não fazer executar uma pena eventualmente imposta na sentença. Né? O recurso de apelação obsta ao início da execução da pena. Tá? Essa que é a importância do recurso de apelação. Ele obsta o início da execução da pena. Essa é a grande questão. Com relação à prisão, você tem aquela regra prática, né, que é geralmente quando o indivíduo respondeu ao processo solto, ele recorre solto, ele apela solto, e quando ele respondeu ao processo preso, ele apela preso. Tá? Mas com relação à execução da pena, a apelação possui regra efeito suspensivo na medida que ela suspende os efeitos da condenação enquanto não terminar o julgamento da apelação. O que acontece? Se o réu é absolvido, pensando de forma contrária, se o réu é absolvido na sentença e o Ministério Público recorre, nesse caso não há efeito suspensivo. Tá? Nesse caso não vai haver, é diferente do caso de condenação, tá? Isso é muito importante. Além disso, né, a apelação também possui efeito interativo, também chamado de efeito extensivo, na medida de que se existem corréus que estão na mesma situação objetiva, o benefício obtido por um deles pode ser estendido aos demais. Isso também é muito importante, tá? A apelação possui efeito extensivo. Então, se tem vários corréus, né, um só apelou, ele conseguiu ganhar uma questão ali que é objetiva, algum benefício que é objetivo, esse benefício vai se estender aos demais corréus. Depois tem legitimidade, né? Porque ela pode interpor recurso de apelação ao Ministério Público, o querelante na ação penal privada, o réu e o defensor do réu. Esses são os normais, né? As partes normais do processo penal, elas podem interpor apelação. Quanto à vítima, habilitada ou não como assistente de acusação, é que eu estou falando da vítima que atua como assistente de acusação ou não, poderá interpor a apelação quando o Ministério Público permanecer inerte nos seguintes casos. Primeiro, decisão de impronúncia. Se o réu é impronunciado, nesse caso a defesa pode apelar. Depois, a sentença absolutória,
né, da absolvição, né, após a instrução do processo, e também da absolvição sumária. Então, nesses casos, caso o Ministério Público fique inerte, a vítima, né, habilitada ou não como assistente de acusação, ela pode ir lá e interpor o recurso de apelação. Né, inclusive tem um prazo diferenciado para ela. O que acontece aí é que a vítima está limitada a essas hipóteses. Em outros casos, a vítima não pode interpor. A vítima não pode interpor, por exemplo, apelação para tentar aumentar a pena do réu. Tá? Por quê? Porque a função da vítima, a função da assistente de acusação é obter a condenação e não obter uma pena alta. Então ela não teria legitimidade para recorrer para tentar aumentar a pena ou tentar modificar o regime inicial de cumprimento de pena, por exemplo. Tá? Isso é muito importante, essa questão é bastante importante. Nos outros casos, né, nas hipóteses fora dessa, o que o assistente de acusação faz, se ele estiver habilitado nos autos, é fazer razões na apelação do Ministério Público. Né? Se tem assistente de acusação, o MP recorre, o MP faz as razões dele, depois o assistente de acusação faz as razões do assistente de acusação e, por fim, a defesa faz as contra-razões da defesa. Lembrando que todo recurso, né, tem razões e contra-razões. Depois a forma, né, ela pode ser interposta tanto por petição quanto por termo nos autos. Tá? Então, hoje em dia, né, no processo digital, é muito mais comum você ter interposição por petição do que por termo nos autos. E com relação ao prazo, né, te falou, o prazo de interposição, em regra, é de 5 dias nos termos do artigo 593 do Código de Processo Penal. Então, a regra da apelação é que a interposição deve ser feita no caso de 5 dias. Porém, no caso de inércia do Ministério Público, o prazo é de 15 dias para a vítima não habilitada como assistente de acusação interpor recurso de apelação contra aquelas hipóteses que a gente falou. Decisão de pronúncia, sentença absolutória e absolução sumária. Então aqui a gente tem duas situações. Tá? Se a vítima já está habilitada como assistente de acusação, ela já está nos autos habilitada como assistente de acusação, o prazo dela de interposição vai ser normal de 5 dias. Agora, se ela não está habilitada como assistente de acusação, ela vai ter um prazo de 15 dias contados da publicação da sentença em cartório para ir lá, entrar nos autos e interpor o recurso de apelação. É por isso que se publica a decisão em cartório, para que a vítima possa fazer isso caso queira, né? Caso seja uma dessas hipóteses, e se a vítima quiser, ela poder interpor recurso de apelação. Outra coisa importante, em GCRIM, tá? Prazo no GCRIM, tá? No caso do GCRIM, o prazo para apelar é de 10 dias. E note-se que no GCRIM, a petição de interposição e de razões recursais não possuem prazos distintos, devendo ser apresentadas conjuntamente. Então, no GCRIM, a OAB nunca pediu apelação de GCRIM na segunda fase. Porém, ela gosta de perguntar bastante isso na primeira fase. Né? Ela pergunta, apelação do GCRIM. Daí tem lá, prazo de 5 dias, mais 1 dia para as razões. Tem lá várias questões. Não, GCRIM, o prazo é de 10 dias e deve ser apresentada a petição já com as razões. Então, interposição e razões no prazo de 10 dias. E as razões de recurso, né? No caso do procedimento comum ordinário, não do GCRIM, né? Elas são apresentadas no prazo de 8 dias no termo do artigo 600 do Código de Processo Penal. E após as razões do recorrente, né, é dada vista ao recorrido para apresentar suas contra-razões recursais, cujo prazo será também de 8 dias. Então, daí, apresentou razões, a defesa ou a acusação, né, o recorrido é intimado para que 8 dias apresente suas razões de recurso. E agora a gente vai estudar as hipóteses de cabimento da apelação, quando cabe a apelação. Como eu disse, no penal os recursos são taxativos, né? O recurso de apelação e o recurso em sentido estrito, que são os dois principais recursos do processo penal, eles têm natureza taxativa. Então diz assim o artigo 593. Cabe apelação, apelação contra, inciso primeiro, as sentenças definitivas de condenação. Então, se você tem uma sentença condenatória proferida por um juiz criminal, né, caberá recurso de apelação contra esta sentença. Então, se o indivíduo foi condenado, caberá o recurso de apelação. Né? Daí depois, se o segundo, as sentenças, contra as sentenças definitivas de absolvição. Aqui, nesse caso, também se o indivíduo é absolvido, também caberá recurso de apelação. E aqui é importante destacar que é tanto a absolvição sumária quanto a absolvição após a instrução. Então vai caber apelação tanto na absolvição sumária
que é aquela que ocorre após a resposta escrita à acusação, quanto na absolvição ocorrida após a instrução. Então, tendo havido, né, a absolvição tanto na sumária quanto comum, vai caber apelação. A única diferença é que se a absolvição for sumária, o tribunal ele dá provimento à apelação e manda voltar o processo para instruir. E se for uma absolvição após a instrução, o tribunal eventualmente pode modificar a decisão, inclusive para condenar o réu, né? Então o tribunal poderia condenar o réu, salvo se for o tribunal do júri, que deve ter uma regra especial. Tá? Aí depois, das decisões definitivas ou com força de definitiva, quando não couber recurso em sentido estrito. Essa aqui é uma hipótese subsidiária, né? O Código de Processo Penal coloca no inciso 3º o recurso de apelação como uma hipótese subsidiária de recurso. Então, se tem uma sentença definitiva, uma decisão definitiva ou com força de definitiva que não cabe apelação, vai caber, desculpa, que não cabe recurso em sentido estrito, vai caber a apelação. E um exemplo disso, tá dando um exemplo, é a sentença que julga procedente ou improcedente o incidente de liberação de bens, de restituição de coisas apreendidas. Então, se você tem lá um objeto apreendido no processo, você vai lá e faz um pedido de restituição. Se o juiz julga procedente ou improcedente esse pedido, quem ganhou ou perdeu pode ir lá e interpor um recurso de apelação. Por quê? Em razão desse inciso 3º. Porque aquilo é uma decisão definitiva que está encerrando aquele incidente de restituição de coisas apreendidas e o Código de Processo Penal não diz que cabe reze para ela. Então acontece que vai caber a apelação. Tá? E o inciso 4º, que é bastante importante, que diz respeito ao tribunal do júri. Tá? O inciso 4º lá. Caberá apelação contra as decisões do tribunal do júri quando? E ele tem lá 4 alíneas que diz respeito às hipóteses de cabimento do tribunal do júri. A questão do tribunal do júri é que, em razão da soberania dos vereditos, né, no sentido de que só os jurados podem condenar ou absolver uma pessoa que é acusada da prática de um crime doloso contra a vida, né? Só o conselho de sentença pode condenar ou absolver um acusado de crime doloso contra a vida. O que acontece na prática é que o tribunal não pode condenar a pessoa quando é apelação do júri. Ele tem que remeter a novo julgamento perante o tribunal do júri. E isso muda bastante coisa, tá? Porque na apelação normal, procedimento comum ordinário normal, o tribunal pode ir lá e condenar. O cara foi absolvido, sobe, o MP recorre para o tribunal pode ir lá e condenar. Nos casos de júri, não. Por quê? Você tem a soberania dos vereditos, inclusive previsto constitucionalmente, tá? Então, vai caber no júri, né? Quando? Apelação. Primeiro, ocorrer nulidade posterior à pronúncia. Lembrando, né, que a decisão de pronúncia é aquela decisão que remete o indivíduo a julgamento perante o tribunal do júri, né, perante o conselho de sentença. Depois da pronúncia, né, toda e qualquer nulidade, porque até a pronúncia, as nulidades são atacadas por meio de recurso em sentido estrito. Havendo a pronúncia, as nulidades que ocorrerem depois da pronúncia, seja na fase de preparação do plenário, ou seja no próprio plenário do tribunal do júri, essas decisões, essas nulidades, serão atacadas por meio da apelação e não de reze. Tá? Então, até a pronúncia reze, depois da pronúncia, o recurso cabível contra as nulidades que eventualmente ocorrerem será o recurso de apelação. Depois, a linha B. For a sentença do juiz presidente contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados. Então, aqui, se houver uma contrariedade entre a decisão do juiz presidente, né, porque os jurados julgam a causa, fazem a votação, mas quem profere a sentença é o juiz presidente do tribunal do júri. Ele não julga a causa, mas ele que profere a sentença. Primeiro, a sentença dele não pode ser contrária à lei. Se tiver uma contrariedade entre a sentença dele e a lei, vai caber o recurso de apelação. Além disso, desculpa, eu estou subindo aqui. Além disso, né, a decisão do juiz presidente ela não pode ser contrária. Não pode ser contrária à decisão dos jurados. O que acontece? Quem julga são os jurados. O juiz está lá basicamente para presidir o julgamento e aplicar e prolatar a sentença, seja absolutória ou condenatória. Desculpa de novo. Então, o que acontece? O juiz não pode ser contrário à decisão dos jurados. Tá? Ele não pode ir contra a decisão dos jurados. Então, se ele for eventualmente contra a decisão dos jurados, vai caber o recurso de apelação. Depois, a linha C. Se houver erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena ou da medida de segurança. O que acontece?
Aqui, o juiz erra na hora da comissuração da pena, na hora da aplicação da pena. O juiz erra neste momento. Então, os jurados julgam o mérito da causa, mas eles não aplicam a pena. Quem aplica a pena é o juiz presidente. E, eventualmente, pode haver um erro ou uma injustiça no momento da aplicação da pena, por qualquer motivo. E, nesse caso, também vai caber recurso de apelação. E, por fim, a linha D, que é a mais importante, que a OAB pede mais, né? É se for a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos. O que acontece? Você tem uma prova nos autos. Só que os jurados, eles são juízes leigos, eles não são juízes togados, eles são juízes leigos. Eles julgam como juízes leigos. Então pode acontecer que você tenha um processo que tem uma prova para condenar e o jurado absolva, e pode acontecer que você tenha um processo que é para absolver e o jurado condene. Nesses casos, a prova vai ser contrária à evidência dos autos, né? A decisão vai ser contrária à prova dos autos. O que acontece é que nesses casos é cabível o recurso de apelação. Tá? Existe uma discussão, existem na verdade duas discussões aqui. A primeira é quantas vezes você pode fazer essa apelação. Tá? Você pode ficar recorrendo indefinidamente se você perder no júri. Então, sei lá, o MP perdeu uma vez, o réu absolvido, ele vai lá, recorre, quer dizer, de novo. Quer dizer, então, entende-se que não pode se recorrer várias vezes, pode se recorrer uma vez só nesse fundamento. O que o tribunal faz? Se ele der provimento à apelação, ele manda o indivíduo ser submetido ao novo julgamento perante o tribunal do júri, perante um novo conselho de sentença. Então, o que acontece? Vai mandar ele para julgamento perante o tribunal do júri na frente de um novo conselho de sentença. E se esse novo conselho de sentença mantém a mesma decisão, não vai poder, de novo, buscar o tribunal para fazer um outro júri, uma terceira tentativa. Então, nesse caso, você pode fazer apelação com esse fundamento uma única vez, e se mesmo assim for mantida a decisão contrária à prova dos autos, o que vai acontecer é que não vai poder recorrer de novo. Tá? E outra questão que se coloca aqui é quando ocorre a chamada absolvição imotivada, né? A absolvição metajurídica. Porque o terceiro quesito do júri, o juiz pergunta assim, o jurado absolve o réu? E parte da doutrina entende que se a absolvição se dá nesse fundamento do jurado absolve o réu, não seria cabível fazer, né, esse tipo de recurso de apelação, porque de qualquer forma os jurados poderiam absolver de forma imotivada. Nesse caso, na verdade, de forma mesmo contrária à prova dos autos, absolver de forma humanitária ou de forma piedosa, né? Tem doutrina que chama essa absolvição de absolvição piedosa. Então diz, se eventualmente a absolvição for no fundamento do quesito, né, de se o jurado absolve o réu, não poderia se recorrer nessa forma de apelação, não poderia fazer o recurso de apelação, porque evidentemente o jurado poderia absolver só por absolver, então daí não teria como ser contrária à prova dos autos. Então tem essa discussão também. Tá? Mas o que é importante aqui é que quando for nesse caso, o Tribunal de Justiça não pode absolver ou condenar o indivíduo, ele tem que anular o julgamento perante o Tribunal do Júri e mandar a julgamento perante um novo conselho de sentença perante outros jurados. E uma coisa importante, que eu vou falar melhor na segunda aula, mas que é importante em apelação de júri, é que você dirige ela, né, ao excelentíssimo senhor doutor juiz-presidente do Tribunal do Júri. Você não dirige ao juiz da vara do júri, tá? Quando é apelação de júri, você vai dirigir ao juiz-presidente do Tribunal do Júri e não ao juiz da vara do júri. Mas isso é uma coisa que eu vou falar na próxima aula, na segunda aula, que eu vou postar um pouco mais tarde hoje, lá pelas 8 horas. Agradeço vocês, espero vocês lá. Muito obrigado e até mais.